Você já olhou para uma fotografia e sentiu que estava exatamente ali, naquele local? O fotógrafo Gabriel Lordelo, o também fotógrafo Tadeu Bianconi e o arquiteto e escritor Tarcísio Bahia fizeram uma verdadeira viagem pelo Espírito Santo através da fotografia no livro Expedição Capixaba. Fica com a gente para saber mais sobre essa viagem. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos AS, onde a cada edição a gente traz um convidado para falar com a gente sobre as potências aqui do nosso estado, as belezas, os desafios que ainda precisam ser enfrentados em relação ao turismo. E hoje a gente tem 3 convidados. Eles são os autores do livro, esse livro aqui, Expedição Capixaba, uma verdadeira viagem pelo Espírito Santo através de fotografias. Eu estou aqui com o fotógrafo Gabriel Lordelo, o fotógrafo Tadeu Bianconi e o arquiteto e escritor Tarcísio Bahia. Sejam bem-vindos. Obrigado. E antes da gente ir às perguntas, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. Bom, os nossos convidados, eles são autores do livro Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo. E, Gabriel, gostaria de saber, então, como que nasceu essa ideia de criar o livro, né? Em que momento vocês perceberam que o projeto tinha esse fôlego para se tornar, né, uma obra editorial? Primeiramente, obrigado pelo convite, para a gente poder estar aqui falando desse projeto. Isso começa mais ou menos em 2015, 2016, umas primeiras conversas entre o arquiteto Tarcísio Bahia, que é escritor também, desenhista, multi-artista, e comigo e com o Tadeu Bianconi. Então eu e o Tadeu Bianconi já vínhamos produzindo imagens e fotografias do Espírito Santo, o Tadeu há uns 30 anos e eu há uns 20 anos, e a gente já tinha produzido muitas reportagens sobre o estado, e não só reportagens encomendadas, quanto reportagens do nosso interesse. Então, viagens que a gente fazia para os lugares, para fotografar esses lugares, porque a gente queria produzir essas imagens a partir da nossa atitude mesmo. Ativa, né? E aí, o Tarcísio, numa conversa entre nós, ele falou, cara, eu tinha uma ideia de fazer um livro e tal, e aí ele começou a falar dessas expedições, teve essa ideia, a ideia mesmo de criar um livro, um formato de refazendo uma expedição, vem do Tarcísio, e juntou com a vontade que eu e Tadeu tínhamos de criar um livro de fotográfico do Espírito Santo que não existia, uma publicação parecida. Então foi bem daí que começam essas conversas, que a gente consegue fazer a primeira edição no final de 2019. Entendi. E, Tarcísio, fala um pouco, então, dessa ideia da Expedição Capixaba, né? Da onde que veio aí e como que o texto, né, conversa com as imagens nesse livro? Pois é, eu, durante meu doutorado, eu estudei muito os artistas viajantes que vieram ao Brasil a partir da chegada de Dom João VI. Né? Ele foge lá de Napoleão, vem ao Brasil, traz a missão francesa, a abertura dos portos, e a partir desse momento, diversas expedições, artistas, pesquisadores vieram ao Brasil e começaram a conhecer esse território que até então era bastante desconhecido.
e muitos deles vieram ao Espírito Santo. Então, a partir dessa ideia das expedições, eu comecei a criar o roteiro. E comecei a pesquisar no acervo de imagens do Tadeu e do Gabriel, que eles têm um banco de fotografia do Espírito Santo espetacular, né? Então, uma coisa foi juntando a outra, e aí veio a ideia, né? Nasceu o projeto, e aí foi uma questão de organização e produção de textos e, né, que pudesse conversar com as imagens, né? A gente foi trabalhando devagar, veio a ideia de montar um livro com 10 capítulos, né? Temáticos, e com uma sequência, com uma ordem, que tentasse abranger bastante o Espírito Santo, tanto do passado, mas principalmente do presente, né? Que pudesse apresentar esse Espírito Santo para um público que talvez não conheça, né, a riqueza cultural, ambiental, paisagística e até econômica, porque tem capítulo dedicado ao trabalho, né? Tem capítulo dedicado à gastronomia. Então, assim, então cada capítulo ele tem um tema, como a gente disse. Esse é um exemplo de capítulo, né? Sobre os povos. Que... E cada capítulo está subdividido em verbetes. Então, assim, povos, aí você tem um verbete lá, negros, outro índios, outro italianos, né? Então, para cada capítulo nós temos fotografias do Tadeu e do Gabriel e textos que pudessem apresentar, né, contextualizar essas imagens para um leitor curioso, né, que pudesse descobrir esse estado realmente que tem muito a oferecer. E fala pra gente então, Tadeu, como que aconteceu a curadoria dessas imagens? Vocês já tinham então no acervo? Foram feitas novas imagens na ocasião do livro? Como que foi isso? Bom, grato pelo convite, estarmos aqui todos falando sobre esse livro. Bom, num primeiro momento, quando a gente juntou, vamos produzir, Tarcísio Bahia sentou em frente ao computador e começou a ver alguns milhares de imagens para a partir daí ele também examinar o que a gente tinha e saber o texto. E aí ele selecionou algumas coisas. Baseado no que ele selecionou, eu e Gabriel acrescentamos ou tiramos algumas coisas, essa melhor ou menos. Aí ele fez os verbetes e os capítulos. Então a partir daí já foi mais uma edição, foi mais uma vez, foi enxugado uma série de fotos, mas eu nunca fiz isso sozinho, fazia isso com a companhia do Gabriel, do Tarcísio, e a gente sempre estava junto, comentando, que foi tudo muito bem dialogado, tudo muito bem conversado e entrando dentro de cada assunto. Só que assim, né, como eu estava te dizendo, esse livro é um livro aberto, é um livro que vai se adaptando conforme vão se apresentando. Então, igual saiu o Museu da Vale, entrou o Buda. Então, à medida que o Estado vai se modificando, a gente também vai modificando esse livro e ele vai se transformando. Mas a essência sempre, mas a essência é sempre mostrando o Espírito Santo como uma expedição, né? E aí também muda o texto, o livro é bilíngue, então dá todo um trabalho para se reformular. Mas o processo da edição das fotos, ele demorou 4 anos. Por aí, mais ou menos isso. Todo esse processo do livro demorou 4 anos. Aí essas milhares de fotos aí. Relacionar justamente tempo, encaixar os horários de cada um, que todos temos trabalho para fazer, para sobreviver. Mas, enfim, a gente conseguiu. E são cerca de 300 no livro. Isso. E o livro, então, conta uma história, né, a partir dos povos, né, a partir, né, de diferentes aspectos que a gente vê aqui no estado. O que mais surpreendeu vocês ao fazer nessa viagem, assim, por assim dizer, né, ao revisitar o Espírito Santo através do livro? Que história vocês mais gostaram de contar? Tem alguma coisa que vocês podem destacar aqui pra gente? Pode falar, Gabriel. Então, o que eu acho que impactou tanto para nós é quando a gente pega o livro pronto e a gente vê tudo isso que existe dentro de um estado que não é um estado tão grande, mas que tem uma diversidade cultural, uma diversidade, né, de paisagens, de natureza. Você tem uma área montanha, então você tem o tirolês, você tem o quilombola, você tem... É muito diverso. Então, e como eu e Tadeu fazemos uma pesquisa ao longo dos anos de produção fotográfica, de documentação da cultura popular, então é muito legal a gente conseguir colocar isso também no livro, sabe? Então tem foto, tem retrato ali que a gente faz
num quilombo, no interior de Guaçuí, que a gente fotografa há tantos anos e tal. Então tem ali aquela senhora negra, linda, com um sorriso e tal. Tem uma outra farinheira também que está ali. Então, assim, eu acho que, para mim, o que mais surpreende, na verdade, o que me dá mais alegria é ver essas pessoas que nós conhecemos pela nossa descoberta. Então, é mesmo um resultado de uma expedição, entendeu? Não foi feita uma expedição para o livro, mas nós sempre fizemos as nossas expedições. E o legal foi que durante a pandemia, as pessoas que compraram o livro mandavam uma mensagem para o Tarcísio, para mim, para o Tadeu, cara, onde que fica isso? Então as pessoas conheceram o estado. Elas não estavam podendo viajar, mas viajavam por meio do livro. Viajavam por meio do livro. Então, na época da pandemia, a gente divulgou até na imprensa um link para as pessoas acessarem o livro, para verem o livro, né? Porque a gente também não tinha mais para comercializar. E é muito prazeroso, assim, ver esse resultado dessa expedição e a gente também reconhecer o nosso estado, nossa cultura em uma publicação. E isso nos leva à próxima pergunta, né, Tarcísio? Você acredita que o livro também funciona como uma ferramenta de promoção turística do estado, tendo em vista também que ele é bilíngue e até mesmo para pessoas de outros países passarem a conhecer, né? Que eu penso assim, né? É um estado pequeno que muita gente aqui no Brasil mesmo não sabe o que o Espírito Santo tem a oferecer, e eu espero que tenha essa grande diversidade aqui de povos, de culturas. Com certeza. A gente viaja, né? Acho que todo mundo, né? A gente conhece pessoas que viajam, então quando a gente chega muitas vezes em cidades de outros estados, de outros países, você chega sempre a ver uma livraria com livros, né, de várias cidades, né, divulgando aqueles lugares. Então o Espírito Santo não tinha um livro assim. Então esse livro realmente ele abre essa lacuna, ele preenche essa lacuna, melhor dizendo. E o fato de ser bilíngue, ele se torna bem mais amplo, para o público mais amplo. E a gente tenta mostrar uma diversidade, como eu te falei, não só do ponto de vista turístico, né, cultural, mas como eu falei, tem outros aspectos que estão embutidos dentro do livro. Né? Como eu falei, tem um capítulo dedicado ao trabalho. Aí você vai estar lá, o Espírito Santo produz moda, imagina a pessoa que não conhece, né? Produz movelaria de qualidade. Nós temos os portos, né? Que tem um verbete dedicado aos portos. Então a gente tentou abranger, né, muita coisa, um capítulo dedicado à fé. Em fé, a gente também tentou não colocar só o nosso olhar, nossas preferências. Então nós temos assim, fé, a gente fala da festa do Convento da Penha, mas fala também da festa de Iemanjá, fala dos tapetes de Corpus Christi que a gente tem aqui. Então assim, há uma diversidade que quando você junta e apresenta, né, em conjunto, se mostra muito rica. Né? E isso é uma oportunidade muito grande, né, para as pessoas que conhecem pouco o Espírito Santo, porque a gente sabe também que tem muita gente que é daqui que não conhece. Então, assim, a gente não está olhando também só para o turista de fora, está olhando também para o público daqui. Oportunidade, né? E esse público daqui também não deixa de ser uma pessoa que depois vai levar essa mensagem para outras pessoas. O Gabriel estava citando aqui na pandemia, mas eu conheço gente que me falou que foi viajar pelo livro, porque queria conhecer, porque não sabia que existiam essas coisas. Então, isso é muito gratificante para a gente. Eu falo sempre assim, é o legado, né, que a gente pode deixar, né? A gente faz isso por paixão, porque a gente resolveu fazer o livro e depois foi tentar viabilizar ele, né? Então a gente faz isso porque a gente gosta disso, a gente acha que é importante e a gente tem muito prazer. E o nosso ideal é ver esse livro chegar em todas as escolas de todos os municípios aqui do Espírito Santo, que mais pessoas possam conhecer e quem sabe até fomentar que outras pessoas façam outros livros, né, sobre outros assuntos, né, que estão aí embutidos e muita coisa que a gente também não conhece, a gente quer conhecer mais coisa ainda. Então, eu conheço todos os municípios do Espírito Santo. Eu já rodei o estado do Espírito Santo pelo menos umas 4, 5 vezes, tanto trabalhando para o jornal A Gazeta, nos antigos suplementos especiais, que toda semana saía sobre algum município do Espírito Santo, isso nos anos 90, também trabalhando contratado por alguma empresa, ou trabalhando em campanha política, alguma coisa de governador, ou por conta própria, eu e Gabriel rodamos. Então, assim, eu vejo que o Espírito Santo é fantástico. Fotograficamente, ele é bem fotogênico. E a questão do livro, principalmente, o que a gente, como o Tarcísio disse, né, nosso objetivo é que mostrar também o livro para o capixaba mesmo. E como o Tarcísio disse, a gente quando chega às vezes numa livraria em Vitória, que são bem poucas, a gente não encontra um livro sobre o estado do Espírito Santo.
E nem o nosso livro, que acabou a edição, não tem. Pretendemos fazer uma nova, estamos correndo, tentando encontrar pessoas que realmente queiram participar do livro, fazer, mas o Espírito Santo, assim, a gente viaja muito e também eu lido com muita gente de fora do Brasil. Eles ficam apaixonados, entende? Assim, que realmente Vitória hoje tem uma qualidade de vida muito boa, você viver em Vitória e rodar mesmo locais, por exemplo, que a prefeitura está fazendo, esse contorno em volta de Vitória, como se transformou a Ilha das Caieiras, tudo é fantástico. Mas existem outras estruturas pequenas, como um chuveiro na praia, por exemplo, que tem que dar um jeito de resolver essas coisas, porque não dá para ter bica, entende? Mas eu acredito muito nesse potencial do Espírito Santo, né? Mas o livro é a forma que a pessoa tem de falar, de materializar uma viagem. Ela leva um livro, ela vai levar para outras pessoas, e o livro sempre é a grande materialidade da viagem da pessoa, né? Que ela sente aquilo com força. Só para completar, né, quando a gente estava no processo de tentar viabilizar o livro, né, que a gente começou a procurar empresas, instituições, esse livro não teve patrocínio com lei de incentivo à cultura. A gente acha que as leis são importantes no país como o Brasil, mas a gente conseguiu viabilizar na conversa, apresentando o projeto. O que é que a gente dizia, né? Às vezes você traz uma pessoa, né, um convidado para o Estado, principalmente de empresas, instituições, e aí você quer mostrar o que você tem aqui, que o cara leve uma lembrança daqui. A gente acha mó barato, né, cozinhar panela de barro, mas não dá para o cara levar uma panela de barro Dentro do avião nos dias de hoje. Aquelas pequenininhas. Ou então uma caixa de chocolate, né, produzida ali, né, em Vila Velha, né? Então, assim, o livro, ele mostra muito. Então, para a pessoa que vem aqui conhecer, ficar aqui alguns dias, ele vai potencializar o que ele viu aqui. E ele vai poder levar isso para outras pessoas com ele, né? Ele vai conhecer muito mais, né, do Espírito Santo, vai ter muito mais na memória. O livro, né, vai lendo no avião, devagarzinho, né, vai botar na estante dele, vai poder pegar de vez em quando. Então, a gente tem muita certeza que esse é um projeto muito vitorioso, né? E a gente quer fazer outras edições, né? Quer ampliar esse projeto e quer dar continuidade a ele. Só para complementar, é sobre todas as pessoas, eu e Tadeu, o Bianconi, temos uma galeria de fotografia, Mosaico Foto Galeria. Então a gente recebe muita gente, muitos turistas, e tem o exemplar do livro lá. Todo mundo que vê quer comprar, e não tem mais. E enquanto a gente ainda tinha disponível para venda, muitas pessoas compraram para mandar para as pessoas que moram fora do Brasil. Então foram coisas assim de 50, sei lá, mais ou menos. Vários incentivos para vir pra cá. Tivemos o presidente da Assembleia Legislativa, comprou algumas unidades para dar, porque ele recebe pessoas de fora, o vice-governador também. Então, assim, pessoas... a gente teve uma edição patrocinada pelo Bandes, justamente com esse objetivo também de apresentar para essas pessoas, né, essas autoridades, empresas que vêm de fora do estado, que não preciso conhecer. Então, um presidente da EDP na América Latina e Portugal conheceu o livro e patrocinou o livro, porque ele achou uma apresentação do Estado que ele não tinha para mostrar para os portugueses. Então, eu acho que isso mostra o sucesso. Teve um deputado que levou em todas as embaixadas, comprou um exemplar, 30 exemplares, e levou em diversas embaixadas em Brasília, porque também reconheceu a qualidade do projeto, né? Então, eu acho que o livro ajuda muito na divulgação, não ajuda tanto quanto a gente gostaria, porque a gente gostaria de fazer uma tiragem maior, de poder distribuir melhor, né, para mais lugares, né, conseguir um custo mais baixo, porque quando você faz pouca tiragem também ele fica mais caro, né? Então, o nosso grande objetivo mesmo é chegar nas escolas estaduais. Esse que é o grande objetivo, porque todo aluno tem acesso a esse livro. Então, algumas escolas da capital aqui, privadas, que a gente tem acesso, a gente já doou para as bibliotecas, e esperamos conseguir isso uma hora. Então, um ótimo acervo cultural aí do estado, né? Conta uma história muito interessante e realmente, né? Vocês lançaram a primeira edição, né, em 2019, mas hoje, né, pelo menos assim, a gente vê de alguns anos para cá, mais recentemente, o poder público voltando mais os olhos para o investimento na promoção do turismo, para a formação de parcerias aí, né, com agentes de turismo pelo Brasil e fora do Brasil, para promover verdadeiramente o Espírito Santo, né? Talvez possa estar meio incipiente ainda, mas
é um movimento que está acontecendo e com certeza, né, a obra de vocês inspira e também, né, as pessoas a continuarem fazendo esse movimento de promover o turismo, né? Bom, vocês já falaram um pouco sobre, né, a intenção de distribuir, né, os livros pelas escolas, de, né, ter mais parcerias para o lançamento de uma nova edição, né? Além disso, quais os projetos futuros de vocês? Aí, nesse caso, Tadeu, vocês podem falar também, tanto como, né, em conjunto, como separadamente, fiquem à vontade. E pode também, né, divulgar aí sites, enfim, telefone de contato que vocês acharem melhor, rede social, né? Pois é. Temos aí algumas coisas, né, que nós estamos aí conversando e, enfim. A gente está conversando, eu como sou arquiteto, sou professor da UFES, a gente está conversando sobre um projeto de fazer um livro sobre a arquitetura do Espírito Santo, né? Mais ou menos no mesmo molde, né? As fotografias dele, o roteiro meu, eu escrevendo, né? E já estou pensando na estrutura dele, né? Isso é uma conversa recente e o ano está acabando, né? Então um projeto para começar no ano que vem. Já estou pensando em como fazer, como seria a organização dele, se seria cronológico, seria tipológico, né? Em termos de estruturas de construções, casas, igrejas, enfim. Eu tenho meus projetos, como também sei os deles também. Esse ano eu lancei eu comecei a desenhar, eu também sou desenhista, além de arquiteto, professor, escritor. Eu também sou desenhista, então eu lancei no início desse ano, 2025, uma agenda só com desenhos de aves do Espírito Santo. Que legal. E desenhei, né? Eu consegui fotos das aves do Espírito Santo e fui produzindo esses desenhos. E aí, quando eu vi, virou uma publicação. E aí, fiz as aves, agora estou fazendo, na verdade, as igrejas. Então, assim, depois das aves, as igrejas. Então, eu também estou rodando, separando, né, imagens, estou desenhando, né, várias igrejas. De novo, também não serão todas as igrejas, mas também porque eu acho que existe uma riqueza arquitetônica nessas igrejas aqui do estado, desde a época da colônia, século. A gente quer pegar, a gente anda pelas estradas de ver numa curvazinha, assim, num pequeno povoado, lá está uma igrejinha marcando a paisagem, modificando aquele lugar. E a gente sabe que aquelas comunidades dão muita importância, né? Aquele edifício lá ao encontro semanal, dominical. As igrejas que estão aqui na Grande Vitória, que são tombadas, né, desde o convento. Ontem mesmo eu fiz o desenho da igreja de São Gonçalo e estou produzindo, e faço isso com muito prazer, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer também. Então já é um outro projeto, quer dizer, eu estou com esse, acabei um que eu estou iniciando e o outro que nós estamos tentando viabilizar futuramente, né, que é o da arquitetura do Espírito Santo, que também tem uma riqueza muito grande, né? Então, como eu disse, eu e o Tadeu temos essa fotogaleria. Então, a ideia nossa, além desses projetos, tem esse projeto de livro, tem outro que a gente pensa também sobre gastronomia capixaba, tem algumas ideias ventilando, assim, né? Nós vamos colocando no papel aos poucos e depois vamos tentando viabilizar. Mas projetos nossos mesmo, eu e Tadeu, a gente vai promover algumas exposições, né, ano que vem na nossa galeria, fica na Mata da Praia, Mosaic Fotogaleria. E uma ideia que eu e Tadeu vivemos trabalhando há alguns anos, visitando cidades e tal, é promover um festival de fotografia aqui no Espírito Santo. Festival itinerante. Ainda é um festival. A ideia a gente já foi algumas vezes em alguns festivais de Tiradentes, em Paraty, em algumas cidades do interior de São Paulo, que tem festivais bem interessantes. Então, trazer o tema da fotografia, que é o nosso trabalho, que é o nosso interesse com a galeria também, de trazer a fotografia para dar visibilidade aos trabalhos dos fotógrafos e fotógrafas, né? Tanto capixabas, quanto brasileiros, quanto de fora. A gente já trouxe fotógrafos da França, de outros, Portugal, de outros países. E uma ideia essa, dar visibilidade, né, à fotografia e tentar, quem sabe, no próximo ano a gente conseguir promover esse festival aí de fotografia, que ainda estamos estudando o local. A princípio, Vitória, Santa Teresa, estamos estudando isso, mas são projetos ainda.
e que são projetos que também atraem visitantes de fora, que as pessoas vêm, né, para fotografar a cidade, para conhecer, e a gente vê esse movimento nas cidades onde acontecem os festivais de fotografia. Maravilha. E vocês têm aí uma rede social para as pessoas acompanharem vocês? Tem sim, vai. Vou falar o meu e do Tadeu, é @GabrielLordelo, com 2 L's, Tadeu Bianconi, esse é o Instagram, né? Uhum. Tarcísio Bahia Net. Tarcísio Bahia Net. Tarcísio Bahia Net são o Instagram, e o Instagram da galeria é Mosaico Fotogaleria. Que maravilha, para continuar conferindo aí os projetos deles, né? Convido todo mundo a ir lá, olhar nossas redes lá. Agora mesmo nós tivemos uma exposição muito interessante lá na Mosaico, de um artista de São Paulo. A Mosaico Fotogaleria sempre está promovendo, a cada 2 meses nós estamos promovendo debates em torno da fotografia, ou com locais, ou trazendo pessoas de fora, expondo. Nós já fizemos diversas exposições sobre o Espírito Santo fora do Brasil, em outros países, levando o Espírito Santo. Já tivemos exposição que rodou a Bulgária sobre temas daqui do Espírito Santo. Eu agora em janeiro estou indo fazer uma exposição em Portugal, dia 8. Então, assim, a gente está sempre mostrando o Espírito Santo e divulgando o Espírito Santo dentro de uma coisa que a gente acha fundamental, que é a questão cultural. Mas uma questão cultural que tenha legado, que tenha peso, que tenha forma, não seja um oba-oba, seja uma coisa que realmente influencie, ajude as pessoas, mostre uma outra visão do Estado. E agora uma pergunta que vai para todos vocês, né? Que a gente sempre faz para quem está aqui, né? No nosso podcast. Vamos começar então com você, Tarcísio. Entre os lugares, né? Diversos lugares aqui do Espírito Santo, mesmo não sendo daqui, né? Mas que você conhece, já visitou. Quais são os seus lugares favoritos, onde você e sua família gostam de descansar ou de se aventurar, enfim, de visitar, que você recomenda para quem pede indicação? Pois é, eu não sou daqui, eu sou carioca, né? Moro aqui há algum tempo, moro bem, sou feliz aqui. Meu filho já é capixaba, eu sou carioca, e conheço bem o Espírito Santo, né? Não fosse assim, não poderia ter feito o livro. E eu escolhi eu moro em Vitória, mas eu escolhi um cantinho que eu frequento muito, que é Manguinhos, que eu gosto bastante, estou sempre lá. E além de Manguinhos, né, que eu acho que é bucólico, e aqui do lado, né, dá para ir e voltar no mesmo dia se quiser, mas normalmente eu tento ir para ficar lá, né, curtir aquele pedacinho ali, aquela paisagem. Eu acho assim, Itaúnas um lugar diferente, né, acho que é um lugar bacana, que eu também recomendaria para muita gente, né, caso, né, não conheça, né, aquela paisagem com aquelas dunas, né, aquele forró pé de serra, andar com o chinelo o dia inteiro, a água já morninha, então tá aí, meus 2 lugares, né, seria Manguinhos e Itaúnas. E você, Tadeu? Então, olha, eu gosto muito do mar, nado todo dia, gosto de morar perto do mar. Mas se fosse assim, hoje eu tenho 2 locais no Espírito Santo que eu gosto muito. Um, Tarcísio já falou, que é Itaúnas, que eu frequento desde quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade. Eu conheci Itaúnas em diversas fases. Depois, a partir dos anos 90, fotografando. Então, é um lugar que eu recomendo sempre. E tem Santa Teresa, que é uma cidade que eu gosto muito. Minha mãe é de Santa Teresa e é um local que tem um clima que eu adoro, frio. Então, eu gosto muito de Santa Teresa, e é uma cidade que vem criando uma estrutura, vem se transformando para receber o turista. Então, assim, eu gosto muito de Santa Teresa. Então, eu acho que são esses 2 locais do Espírito Santo. E você, Gabriel, para onde você e sua família se refugiam aqui no estado? Eu pessoalmente, um lugar que eu tenho assim um encantamento, que eu gosto, que eu ia desde criança com a família passar férias, é o Pico da Bandeira, o Caparaó, capixaba. Na verdade, a gente ia por Minas, e depois eu, por algumas oportunidades, subi o pico pelo Espírito Santo, né? Então é uma região belíssima, produz um dos melhores cafés do mundo, tem cachoeiras lindas, paisagem preservada, maravilhosa. Então eu recomendo muito essa região do Caparaó Capixaba. Itaúnas também, eu acho que é a nossa unanimidade aqui, porque eu acho que Itaúnas ela reúne um certo bucolismo, mesmo com a evolução,
Itaúnas hoje tem asfalto, tem tudo e tal, mas ela ainda preserva esse bucolismo, essa coisa, e tem a questão cultural. Então agora, até quem visita, a gente sempre recomenda, quem vem de fora, cara, vem no período perto do 20 de janeiro, porque é o dia de São Sebastião, então tem um festival folclórico lindíssimo, com ticumbi, com reis de bois, com jongo, então é belíssimo. E você tem o rio, você tem a praia, você tem o Riacho Doce, você tem próximo ali, já atravessa, vai lá na Bahia e vai em Costa Dourada, então é belíssimo. E a região de Pedra Azul para mim também, assim, pode ser um clichê, mas a minha esposa é de Venda Nova, então eu convivi muito tempo subindo a serra e tal, então eu gosto muito ali de Venda Nova, do agroturismo, acho que vale a pena ir lá conhecer o Socol da Dete Lourenção, da Dona Cacilda, né? Pra você ter uma ideia, um fato curioso, eu levei o Tadeu Bianconi quando a gente estava ainda iniciando a nossa amizade em 2002, 2003, para ele fazer fotos para o governo do estado, e eu levei ele até a Dona Cacilda, ele fez as fotos, e eu fiz uma foto, e foi a foto que virou rótulo do Socol, que é a foto utilizada até hoje, numa viagem dessa, que foi uma das primeiras expedições, acho que nós fizemos juntos, foi rodando Venda Nova do Imigrante. Curiosamente, já virou símbolo aí do Socol. Já virou símbolo do Socol, então eu já conheço ali essa região toda, Vargem Alta, aquele círculo todo ali de São Paulinho, da Rota do Lagarto, então assim, ali é muito imperdível e vale muito a pena. Então, gente, é isso. O que não faltam são dicas de lugares para visitar, e tanto pelo livro você pode visitar, né, pelas fotografias, quanto seguir as dicas aí que os especialistas do Espírito Santo deram pra gente. E a edição de hoje está ficando por aqui, mas antes de encerrar, fica com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae.
E o podcast Destinos S de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito ao fotógrafo Gabriel Lordelo, fotógrafo Tadeu Bianconi, arquiteto e escritor Tarcísio Bahia, por dedicarem aqui o seu tempo, né, a fazer essa entrevista, mostrarem o livro e contarem um pouquinho, né, desse processo criativo, né, dos projetos futuros de vocês aí em relação a, né, contar a história do Estado através da arte e da cultura é algo muito importante, né? Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E é isso aí, a gente fica por aqui e continua acompanhando a gente no @Revista S Brasil para conferir as próximas edições. Até mais! ES Brasil. Destinos ES.